E agora eu fiz um novo exame de sangue, meus leucócitos subiram. Para quanto, Letícia? Para 10 mil. Então você imagina, subiu de 1.000 para 10 mil em menos de 15 dias, que estava super feliz, tinha sarado de uma prisão de ventre de 10 anos. Chegava a ficar 12 dias com o intestino preso, sarou, e ela falou assim, e outra coisa, a dor sumiu. Rapaz, você já ouviu falar de fibromialgia de 10 anos? A dor sumia em uma semana? Minha mãe mesmo, por exemplo, ela não queria mais sair do quarto, já estava com 90 anos, numa cadeira de roda, e com 15 dias eu ligo para lá e a tia falou, Senhora, não sei o que está acontecendo com sua mãe. Eu falei, que foi, Tiago? Ela não queria mais sair do quarto, agora ela está pedindo para levar na praia, levar na missa. Para te dar um exemplo bem prático, Ah, teve uma moça que estava com câncer de mama, já estava fazendo químio, já estava careca, ela devia ter uns 30 e poucos anos. E ela ouviu falar do meu trabalho, assistiu uma palestra minha, resolveu tomar. Aí, com 14 dias, ela me ligou, falando, Sérgio, nós temos que fazer uma palestra lá no Clube das Amigas do Peito, no Mater Dei, no hospital, para mostrar o que o Kefir está fazendo comigo. Eu falei, o que foi, Letícia? Você sabe que o câncer derruba a imunidade, né? E a quimioterapia mais ainda. sim. E na véspera da sua palestra, eu fiz um exame, meus leucócitos estavam em torno de 1.000. Eu falei, e quanto que é o normal, Letícia? De 5 a 10 mil. Ela falou, eu comecei a tomar o Kefir, 3 dias depois eu fiz uma sessão de químio, e agora eu fiz um novo exame de sangue, meus leucócitos subiram. Para quanto, Letícia? Para 10 mil. Então você imagina, subiu de 1.000 para 10 mil em menos de 15 dias, apenas tomando Kefir e fazendo químio, hein? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ela falou o seguinte, que a gente quando está fazendo químio, a gente fica muito intoxicada pelo remédio, né? Então você tem que fazer exame de sangue toda semana, beber muita água, e aí 3 dias depois que ela começou a tomar o Kefir, ela fez uma químio e 2 dias depois ela fez um exame de sangue, não tinha um resíduo. Com 2 dias depois da químio, não tinha nenhum resíduo no sangue. Então, esse negócio que você falou é super importante, de limpar o organismo, né? E você limpando o organismo, você começa a sarar de uma porção de coisas que você não sabia que eram fruto da intoxicação, né? Por exemplo, depressão, Parkinson. Então, é bem interessante. Outra coisa que também correlata é a questão da fibromialgia, né? A gente tem um caso aqui, vários casos, né? Mas tem o caso de uma prima da Luísa aqui. Ela tinha há mais de 10 anos uma dor na lombar e na perna, insuportável, o dia inteiro, todos os dias, né? E ela começou, no caso, ela até começou tomando o Booster, aquele nosso produto em pó, né? Que tem mais prebióticos e tal. Aí, com uma semana, ela me mandou uma mensagem que estava super feliz, tinha sarado de uma prisão de ventre de 10 anos. Chegava a ficar 12 dias com o intestino preso, sarou, e ela falou assim, e outra coisa, a dor sumiu. Rapaz, você já ouviu falar de fibromialgia de 10 anos? A dor sumir em uma semana? É É muito impressionante. impressionante. Até porque fibromialgia tem crescido bastante. Ah, Mas eu queria muito. voltar aqui na questão da parte tóxica. Você falou do cádmio, né? Cádmio, a gente lembra do fumo. Então, para quem tem o hábito, infelizmente, de fumar, ter também o hábito de tomar diariamente o kefir seria muito Ah, positivo. e eu vou te complementar a sua observação. Teve uma pessoa aqui, um pastor aqui, que me pediu, porque ele estava com um câncer, uma leucemia. A leucemia é fantástica. E aí ele levou. E aí ele resolveu dar para o auxiliar dele, que é um rapaz que fumava. Com 15 dias, o rapaz parou de fumar. Sabe qual que é a minha análise que pode ter ocorrido, igual ocorreu com aquela moça fazendo químio? Como você limpa o organismo, você tira aquelas toxinas do cigarro que estão sempre te lembrando do cigarro. Então, ao te limpar, você perde, além dessa dependência psíquica, você perde a dependência física, ou pode perder, por eliminar o fator de lembrança, que é a toxina, entendeu? Então, eu tenho observado na prática alguns casos que me levam a essa análise, né? Evidentemente, é uma análise preliminar, mas é uma coisa assim, muito importante. Pode ajudar demais. É interessante essa observação. Então, se você fuma, o hábito de tomar kefir vai te ajudar aí manter o seu organismo sempre ajudando a fazer essa limpeza, né? E quem É sabe se você verdade. tomar uma quantidade acima do normal,
você pode até perder a vontade de fumar ou, no mínimo, né, diminuir a quantidade de cigarros que você fuma por dia. E qual que é a relação aí que a gente poderia falar, já que a gente está falando um pouquinho de limpeza do organismo, o kefir e as pessoas que bebem, né? A pessoa que tem o hábito ali de tomar sua cervejinha, tomar ali uma bebida alcoólica, o kefir também acaba ajudando? Porque, olha só, a bebida, o álcool, ele detona o sistema, o microbiota e o microbioma, né? Então você entra num processo que você às vezes não percebe de várias consequências dessa destruição do seu microbioma, da sua microbiota. Então, como o kefir ele restabelece isso, ele modula seu microbioma, você diminui a chance dessas bebidas alcoólicas estarem te fazendo mal, entendeu? Então, é mais uma das formas. E outra coisa, a gente tem observado que muita gente relata a questão da compulsão alimentar. Então, muita gente, por exemplo, que tem compulsão por chocolate ou por doce, usando tanto o kefir como o booster com cacau, principalmente, no fim da tarde, tem observado na prática isso, a pessoa perde aquela compulsão alimentar. Então, a compulsão por chocolate, por doce, por álcool, então pode levar, a pessoa continua achando uma delícia chocolate, mas ela não é mais escrava do chocolate, entendeu? Porque tem gente que não consegue comer um pedacinho, né? Tem que comer uma barra ou duas barras inteiras, né? Então, quando a pessoa consegue quebrar esse ciclo vicioso, aí entra numa linha de equilíbrio. Então, a gente tem essa expectativa também em relação ao álcool, viu? Que hoje é um problema seríssimo, né? Isso virou uma espécie de status, né? Você vê a pessoa vai para Fernando de Noronha ou para Paris, as fotos que ela manda sempre são com um copo de bebida na mão, né? Já parou? Parece até filme de Hollywood. Tinha que ter um Sim. copo de uísque e um cigarro na outra mão, né? Então, aí isso pode ajudar a quebrar esse ciclo de dependência, né? Porque isso é escravidão, né? Sérgio, eu gostaria de explorar mais esse assunto da depressão e da ansiedade, porque aqui no canal do Fernando Betete a gente sempre fala sobre saúde mental e os profissionais que vêm aqui, os médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, falam que o intestino, né, é o segundo cérebro. E tem convidado meu que já fala que o intestino tem uma importância fundamental na regulação dos neurotransmissores. Então eu queria entender a relação do kefir com os problemas mentais de depressão, ansiedade, até mesmo insônia. Você tem relatos? Muitos, muitos relatos. Então, o que a gente observa, Tete, é o seguinte: olha, vou te dizer que dessas 10.000 pessoas que eu distribuí o kefir, 99% em menos de um mês, cada um tem o seu relato, né? Cada um tinha um problema, mas 99% deles dizem assim: voltei a ter alegria de viver. É impressionante. Voltou a ter alegria de viver. Quais as formas de ação? Uma delas, por exemplo, a pessoa que tem prisão de ventre, ela vive angustiada, porque ela não aguenta aquilo, por isso que chama disso que está enfesada, né? Sim. Fica de mau humor, porque aquele negócio incomoda demais e é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando você corrige isso, já é um alívio, né? Então, já muda a cabeça, né? A pessoa já fica mais tranquila. Uma outra ação muito importante é que eles descobriram que a serotonina, que é um dos mais importantes hormônios aí do bem-estar, antigamente se pensava que ele era produzido no cérebro, mas há algumas décadas descobriram que a maior parte é produzida no intestino. Então, quando o seu intestino está desequilibrado, às vezes ele até funciona todo dia, aparentemente está normal, mas a sua microbiota é desequilibrada. Então, o que acontece? Você abaixa a produção de serotonina e outras coisas também que se abaixa, porque você está desequilibrado. Então, com o kefir, você reequilibra não só a microbiota, mas reequilibra todo o microbioma, o ambiente todo. Então, o que acontece? Seu intestino volta a produzir serotonina em altos níveis. Então, você fica mais feliz, entendeu? De cara, isso aí. Aí, com isso, você abaixa a ansiedade e diminui a depressão. E eu tenho muitos casos. Depressão, assim, minha mãe mesmo, por exemplo, ela não queria mais sair do quarto, já estava com 90 anos, uma cadeira de roda. Aí, lá morava no Leblon, eu mandei, botei no Sedex, mandei para ela, expliquei para minha irmã como era para tomar. E com 15 dias eu ligo para lá e a tia falou: Célia, não sei o que está acontecendo com sua mãe. Eu falei: que foi, Tiago? Ela não queria mais sair do quarto, agora ela está pedindo para levar na praia, levar na missa.
15 dias, cara. Muito impressionante. Aí, isso foi em outubro. Quando foi dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite, ela me liga: Sérgio, feliz ano novo e tal. E eu falei assim: aí, mas vocês vão fazer uma ceia? E fiquei lembrando daquela ceia sem graça que fazia lá, falando sobre doenças, sobre as tragédias, né, do ano, que a Globo faz assim e as pessoas aceitam, né? Aham. Aí eu falei: e aí, mas vocês vão assar um peru? Não, estou indo para a praia de Copacabana ver os fogos. Olha Então, só. ela 2 meses Esse antes não queria sair do quarto. aconteceu. Então é muito impressionante.